todos muito bem-vindos ao Evangelho do Grupo Espírita Casa do Caminho. O Grupo Espírita Casa do Caminho fica na Vila Mariana, São Paulo, Brasil. Fica na Rua Estado de Israel, número 59. Nós vamos, em alguns instantes, para mais um estudo do Evangelho que a Casa do Caminho disponibiliza. Já são 50 evangelhos que nos aproximam da doutrina e nos auxiliam. Então, no início, nós vamos fazer uma harmonização para nos sintonizarmos com este momento. Então, eu convido a todos que se assentem confortavelmente. Se quiserem fechar os olhos. E vamos vislumbrando a figura do nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos, de sorriso meigo, sempre iluminado, se aproximando e nos trazendo um abraço amoroso. Que esse abraço possa nos trazer equilíbrio, harmonia, para que possamos nos concentrar em seus ensinamentos. Jesus prometeu estar presente quando duas pessoas ou mais se reunissem em seu nome. E assim Ele está presente conosco. Que possamos absorver esses ensinamentos que sirvam de reflexão no nosso dia a dia. Quem trará o Evangelho hoje é o Higino, falando da vivência do homem no mundo. Kitaporã, mentor da casa, nos acompanha, assim como intua o Higino neste momento. E assim vamos respirando profundamente e nos preparando para esse momento de receber os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, na certeza de sua presença hoje e sempre. E assim seja. Com muita alegria, nós nos preparamos mais uma vez para refletir um pouco a respeito do Evangelho de Jesus. E hoje, em particular, nos concentramos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, uma mensagem de um espírito protetor que nos esclarece alguns aspectos da vivência do homem no mundo material. E nos diz o espírito protetor que muitos de nós nos equivocamos ao pensar que para nós vivermos uma vida equilibrada, uma vida elevada, uma vida feliz, nós precisamos nos isolar da convivência com os demais companheiros na jornada evolutiva. Nós devemos nos cobrir de andrajos ou de trapos, né? Nós devemos andar maltrapilhos e devemos esquecer da vida e das alegrias que o mundo material nos proporciona, como se isso fosse imprescindível para a nossa evolução. E justamente o Espírito Protetor nos alerta que muitas das vezes nós estamos nos comportando, na verdade, como pessoas extremamente egoístas, porque nós estamos interessados apenas no nosso próprio adiantamento. E pensando que nós, virando as costas para o mundo, vamos conseguir realmente progredir. E nos aconselha, por fim, esse Espírito Protetor, na mensagem do Evangelho, que
nós procuremos ser inspirados em todo momento em que atravessamos por esta existência material, nós possamos nos inspirar na piedade, ou seja, na compaixão. E para iniciar a nossa reflexão, nós relembramos uma passagem que é trazida pelo espírito de Amélia Rodrigues no livro Luz do Mundo, em que ela narra justamente o momento em que Jesus inicia a sua trajetória, a sua missão, e em que muitas pessoas buscavam Cristo para curar as suas doenças. Muitas pessoas traziam no próprio olhar uma tristeza, traziam muitas deformidades no próprio corpo físico. Muitas estavam apresentando a cegueira, outros a mudez, outros eram surdos. E Jesus se compadecia. Ele tinha compaixão de todas essas pessoas e procurava envolvê-las em amorosidade, demonstrando que nós precisamos, de alguma forma, também despertar para esse sentimento de amorosidade, que não há necessidade de nós vivermos uma existência material voltados para a dor, para o sofrimento, não devemos cultivar as dificuldades, mas logo após o envolvimento dessas pessoas pelo amor do Cristo e a recuperação da saúde física, né, a saída desses estados de tristeza, nós vamos perceber que Jesus vai orientar que não voltassem essas pessoas aos antigos hábitos, aos costumes ainda muito arraigados. E Jesus esclarecia, ao contrário, que quando nós recebíamos o auxílio do Pai, quando nós conseguíamos o equilíbrio existencial, nós deveríamos cada vez mais valorizar a vida que nós dispunhamos na atual existência. E aí nós vamos encontrar várias mensagens do Cristo quando ele nos diz que nós somos o sal da terra e que este sal não pode perder o gosto, senão não adianta para nada. O Cristo também vai nos esclarecer, né, que nós precisamos aí desenvolver a amorosidade, que será o amor, a candeia em nossas vidas. E devemos praticar o bem, porque é o bem que alimenta esta candeia por toda a nossa existência. E, mais uma vez, nós percebemos aí a orientação de Jesus renovada por esta mensagem do capítulo 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Protetor nos recomenda que um sentimento de piedade ou de compaixão ele nos inspire enquanto nós estivermos experienciando a vida no mundo material. De outro modo, nós também vamos perceber que Jesus, ao se aproximar de todas aquelas pessoas, por compaixão, ele compreendia que as causas daqueles sofrimentos, aquelas lesões no corpo físico, elas não estavam no mundo material presente, na atual encarnação, mas elas haviam sido provocadas, muitas vezes, por causas anteriores. E já nos alertava, então, o Cristo para o fato de que nós vivemos a atual existência material vinculada ao mundo espiritual. Né? Nós não estamos aqui pela primeira vez e as nossas dificuldades atuais, elas encontram uma explicação, elas encontram uma causa num passado e num mundo anterior ou num mundo que é permanente. Nós estamos vivendo atualmente no mundo material que é transitório e tudo aquilo
que existe neste mundo transitório é impermanente. O homem, portanto, segue em busca da sua imortalidade. E nesta busca, um sentimento de compaixão deve inspirá-lo. Esclarece o espírito de Carlos Pastorino num livro de mesmo título, Impermanência e Imortalidade, justamente que esse sentimento de compaixão é um olhar de não violência, é um comportamento de não violência que nós devemos desenvolver. E devemos desenvolver, primeiramente, no grupo familiar. E relembrando a orientação dos Espíritos no Livro dos Espíritos, a partir das questões 766 até 775, nós vamos ver que os Espíritos esclarecem que nós estamos sujeitos no mundo material a uma lei de sociedade. E justamente o grupo familiar é o primeiro grupo em que nós nos inserimos. E Pastorino nos diz que é no meio da família que nós devemos desenvolver ou devemos ser inspirados por esta compaixão. Olhar para aqueles que estão próximos a nós de uma forma não violenta, procurando desenvolver a tolerância, a compreensão. E o Pastorino já nos chama uma atenção para o fato de que os grupos familiares hoje em dia eles estão muito impregnados pelo mundo material, pelos valores materiais. E, normalmente, os pais, quando percebem que os filhos ganham uma certa autonomia, eles tendem a deixá-los a seguir a sua caminhada livremente. E isso representa uma grande irresponsabilidade, porque eles não deixam os filhos viverem a vida livremente, simplesmente para conceder autonomia ou uma independência a esses filhos, mas eles pretendem retomar, né, os seus antigos sonhos, os seus antigos prazeres, e muitas das vezes esses filhos ainda necessitam, né, deste auxílio ou deste olhar, desse sentimento de compaixão durante um grande período, se não por toda a existência neste mundo material. E de igual forma, esclarece o Carlos Pastorino que os filhos, depois de um determinado momento, eles também devem desenvolver esse olhar de compaixão para com seus pais. Eles devem procurar auxiliar aqueles pais que já estão enfrentando algumas dificuldades, algumas fraquezas no campo material. E por isso, a compaixão, ela necessitaria ser desenvolvida nos seios das famílias. E esclarece o Carlos Pastorino o seguinte, que a compaixão é um sentimento que quanto mais ele se desenvolve, mais ele cresce, mais ele se expande. É um sentimento diferente porque ele não conhece limitações e não conhece também preconceitos. Daí que o sentimento de compaixão, ele está vinculado diretamente com o amor e com a caridade. E, portanto, nós vamos perceber que Jesus, não é, ao exercitar as suas atividades, auxiliando, curando, acolhendo a todas aquelas pessoas, ele procurava mostrar esta amorosidade que está presente em todos nós como uma semente, como dizem os benfeitores espirituais. É aquela centelha divina que nós todos apresentamos e que é uma herança que nós trazemos deste mundo espiritual para a vivência no mundo físico, no mundo material. E, portanto, a cada um estaria uma tarefa no desenvolvimento, inicialmente da compaixão, para que nós pudéssemos começar a encontrar esta amorosidade primeiramente em nós. E esse desenvolvimento
da amorosidade em nós, permitiria que cada um, nos momentos mais difíceis da existência terrena, pudesse parar um pouco e verificar no seu íntimo quais são as causas dos seus sofrimentos, quais são as causas das suas dores. E, portanto, aos poucos, estas reflexões, elas não só permitiriam com que nós entrássemos em contato com este chamado Cristo interior que nós trazemos, mas também nos permitiriam percebermos que nós precisamos transmutar, não é? Todas essas dificuldades. Nós estamos, na realidade, experienciando outras existências no mundo material, justamente para que aprendamos nas nossas relações com este mundo material a transformar as dificuldades, as dores, o sofrimento em experiências felizes e proveitosas. E uma primeira, né, atitude que é benéfica para aqueles que permitem desenvolver a compaixão e a amorosidade é justamente o reequilíbrio. A mente, como esclarece Carlos Pastorino, ela, quando está muito alternada em situações de dor, situações de sofrimento e inseguranças, quando nós paramos para fazer alguma reflexão em torno desta amorosidade, começamos a adquirir uma estabilidade nas ideias e saímos daquelas fixações em pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Não é? Saímos das tristezas que nos envolvem e que normalmente, né, estão relacionadas às energias que, vamos dizer assim, são maioria neste mundo material em que vivemos, e aos poucos nós adquirimos uma ideia voltada para aquilo que é positivo, para aquilo que pode nos trazer um benefício, para as alegrias da existência material, e assim nós adquirimos uma também sensação de bem-estar por estarmos experienciando a atual existência física. E assim nós vamos encontrar, não é, uma relação da compaixão com o amor e, finalmente, este amor, quando ele consegue ser desenvolvido ao extremo, nós conseguimos transferi-lo para as demais pessoas que estão conosco nessa caminhada evolutiva, que é justamente o que os espíritos, segundo esclarece o Pastorino, disseram a Kardec quando tentaram demonstrar um resumo da doutrina dos espíritos. O que resumiria o espiritismo? Disseram os espíritos a Kardec, né, que o resumo da doutrina espírita está no lema: fora da caridade não há salvação. E justamente esta caridade nós vamos encontrar numa simbologia do Evangelho, na parábola do bom samaritano. O que significa esta caridade? Justamente o samaritano, quando percebe alguém em sofrimento, aquele que está caído, aquele que sofreu uma agressão, um assalto, ele para auxiliar. Mas não se conforma simplesmente em prestar o auxílio. Ele procura ajudar aquele que está necessitado como se ele estivesse fazendo algo para si. E é esse o exercício da caridade que nos traz a mensagem do Cristo. Nós, quando conseguimos desenvolver esse sentimento de amor por nós e de amor ao próximo, nós entramos num processo que se chama um processo de autoiluminação. E o que significa esta autoiluminação?
Nos dizem os espíritos benfeitores que a autoiluminação é um processo, portanto, não se interrompe nunca. Nós estamos em todos os momentos da nossa caminhada evolutiva, em busca da imortalidade, daquilo que é perene, da nossa vida, né, espiritual após essa vida transitória no mundo material. Nós estamos em busca desses valores que dão sentido à nossa existência. E esse processo de autoiluminação, ele vai nos auxiliar justamente a verificar quais são os valores que realmente dão sentido à nossa caminhada. Aquilo que nós necessitamos, aquilo que nos trará já a partir de hoje, como dizem os benfeitores espirituais, alegrias, aquilo que nos trará um bem-estar, um equilíbrio. E, aos poucos, nós vamos conseguindo fazer essas transformações íntimas necessárias para que nós não nos percamos na nossa trajetória evolutiva. E aí o Pastorino nos chama a atenção para os modelos que nos foram oferecidos, né, de guias no processo de autoiluminação. E o primeiro modelo seria justamente o modelo de Buda. E ele diz que Buda alcançou a autoiluminação fazendo a meditação, ou seja, esse caminho interior. E ele se libertou de tudo aquilo que o infelicitava. E nós lembramos de uma história muito interessante sobre esta autoiluminação. Contam que uma certa pessoa procurou o Buda para saber o que seria a autoiluminação e como é que ele conseguiria, né, fazer essa autoiluminação. E Buda diz a ele, eles estavam num pequeno vilarejo, diz a ele então que ele fosse de casa em casa e fizesse uma pesquisa, perguntando às pessoas o que elas desejavam. E ele anotasse num papel, né, os desejos de cada uma daquelas pessoas no vilarejo. E assim foi aquele discípulo de Buda, questionando de casa em casa o que aquelas pessoas desejavam nas suas existências. Ao final da pesquisa, ele retorna à presença de Buda. E Buda pergunta então, o que as pessoas colocaram como os seus desejos, né, na atual existência. E diz também ao discípulo, alguma dessas pessoas estabeleceu aí como um desejo a autoiluminação? E o discípulo disse, não. E Buda então responde, pois então, as pessoas estão muito interessadas em saber o que é a autoiluminação, mas na realidade elas não têm interesse no processo de autoiluminação. E elas muito menos se esforçam, né, para adquirir essa autoiluminação. E o segundo modelo, nos traz o Carlos Pastorino, é o modelo de Jesus. E ele relembra a passagem do Evangelho de João, em que Jesus dizia que ele era justamente a luz do mundo. E aqueles que o seguiam jamais andariam em trevas. E Carlos Pastorino nos esclarece, então, que Jesus é o nosso modelo que não foi ultrapassado. Quando nós estivermos, então, em dificuldades na nossa vivência neste mundo material, nós devemos nos voltar outra vez, nós devemos nos aproximar dos exemplos e do modelo que foi apresentado por Jesus. E assim, ele recomenda a oração como um elemento que não pode ser esquecido pelo homem enquanto ele está em experiência na Terra, enquanto ele está neste mundo material e transitório, porque a oração é justamente o elo de vinculação entre o homem e a divindade, entre o homem e a imortalidade. É por meio da prece que nós conseguimos fazer esta pacificação íntima.
E nos esclarecem, não é? Os benfeitores espirituais, que no momento em que nós oramos, nós abrimos os canais com o mais alto e permitimos com que a luz do mais alto ela consiga vir até nós e ela possa modificar as energias que normalmente nos envolvem enquanto nós estamos encarnados na Terra. E por meio da oração, nós recebemos as respostas a tudo aquilo que nós buscamos, a todos os nossos pedidos. Nos esclarece o Carlos Pastorino que tudo aquilo que nós pedimos é atendido na prece. E é atendido por meio das inspirações, é atendido por meio dessas energias luminosas que nos alcançam, por essa sensação de bem-estar que nós temos, de paz interior, que nós alcançamos quando nós nos dedicamos à prece. Joana de Ângeles, ela simboliza a prece como uma capacidade, um poder tão grande que nós temos de fazer com que tudo aquilo que está ao nosso redor se movimente sem que nós saiamos do lugar. Então, pelo exercício da oração, nós conseguimos entrar em sintonia com o divino. E assim, aos poucos, nós vamos deixando, né, essas nossas ideias negativas, as ideias desequilibrantes, as ideias de autoflagelação que muitas pessoas ainda trazem como sendo necessárias para vencer este mundo material. Né? E nós vamos aprendendo que nós podemos, desde hoje, ter uma vida no mundo físico, uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida, como dizia Jesus, que nós sejamos saudáveis. E essa saúde não propriamente significa a saúde física, mas é, sobretudo, a saúde espiritual. E uma vez que nós alcançamos esse estágio de saúde, de equilíbrio, nos esclareceu Cristo. Grande responsabilidade nós adquirimos perante a nossa existência física. Então, outra vez, relembrando a mensagem de Jesus, relembrando, não é, a observação trazida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós, não é, verificamos a necessidade do sentimento de compaixão em todos os momentos da nossa trajetória evolutiva, enquanto nós estamos num mundo em que tudo é impermanente, em que tudo pode ser modificado a cada segundo. E como é que nós vamos nos manter seguros, não é? Se nós vivemos num mundo material em que tudo que não é essencial, que não é importante, que é transitório como este mundo, pode ser modificado. E, portanto, essa compaixão nos auxilia, porque nos faz despertar para esta amorosidade e nos faz desenvolver esta amorosidade para o nosso próximo, para todos aqueles que estão a caminho também da busca, né, desta imortalidade. E assim nós conseguiremos ter uma vida ainda neste plano material mais equilibrada. Que nós possamos relembrar então da atitude do Cristo, não é, diante daqueles espíritos encarnados, passando por muitas dificuldades, e como ele se condoía de cada uma daquelas criaturas, e como é que ele procurava envolvê-las nesta amorosidade. E só essas energias amorosas do Cristo, elas eram suficientes para a realização daquilo que eram chamados os milagres, para a realização daquelas curas. E neste mesmo caminho, quando nós nos aproximamos do Cristo, nós vamos nos libertando de todas essas dificuldades, dessas doenças que nós trazemos arraigadas
nos nossos espíritos desde há muito tempo, e nós vamos então encontrando a nossa saúde espiritual e nosso equilíbrio. Que Jesus, esse modelo e guia, ele continue pacienciosamente nos acompanhando ainda até o final dos tempos. Que assim seja. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, e em especial nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares. Equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, concluindo o nosso Evangelho de hoje, é chegado o momento de mais uma vez agradecermos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz e, em especial, ao nosso dirigente Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições recebidas. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus.
Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br, clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.